eu sou o professor João Nunes da Silva e esse nosso conteúdo você vai encontrar nas plataformas do YouTube, aqui do canal do YouTube, nas plataformas do podcast e também no nosso blog, o blog do professornunes.wordpress.com. Nesta terça-feira, a notícia em todos os jornais do país foi sobre o teste do coronavírus do presidente da República, Jair Bolsonaro. Finalmente, o Bolsonaro assume que tem coronavírus. O teste deu positivo. Sim, depois de tanto estardalhaço que o Bolsonaro fez, chegou inclusive a fazer 3 testes de coronavírus anteriormente. Esses testes, ele não usou o nome dele, usou o nome fictício, usou o nome de um adolescente, por exemplo, depois 05, e ninguém sabia, na verdade, qual a verdade que o Bolsonaro estava dizendo. Que verdade, afinal? E aí, neste momento, o teste de Covid, com o nome de Jair Messias Bolsonaro, deu positivo. Imediatamente a isso, com o teste que deu positivo, o Bolsonaro também anuncia que está fazendo uso da hidroxicloroquina. Ou seja, o Bolsonaro está usando um remédio que é rejeitado pela Organização Mundial de Saúde, pelos médicos mais sérios do mundo. A cloroquina, ela inclusive é utilizada para malária, para outras doenças, mas não tem efeito algum sobre a Covid-19, pelo menos é o que consta até o momento. A verdade, se é que podemos falar nisso, verdade, o Bolsonaro, ele diz estar com Covid. Quem garante que de fato o Bolsonaro está com Covid? Você acredita que ele está com Covid? Bom, depois de tanta mentira que o Bolsonaro utilizou, é natural que as pessoas não acreditem em mais uma fala do Bolsonaro. Até porque ele tem muitos motivos para tergiversar, para enganar, para iludir. Não estou dizendo exatamente que o Bolsonaro não está com Covid, mas que é questionável, sim. Até inclusive a agência Reuters já está questionando o caso do Bolsonaro, do coronavírus do Bolsonaro. Então, a verdade é que não dá para se acreditar em tudo que uma pessoa fala depois de mentir tanto. Diante dessa realidade aí, infelizmente, a sociedade brasileira, mais uma vez, é sacrificada. Tem casos muito polêmicos em relação a essa questão do Bolsonaro, no que diz respeito à sua declaração de estar usando a cloroquina para o tratamento. Ele está, inclusive, incentivando a população a usar um medicamento que ele não é confiável para o uso dele em relação à Covid-19. No jornal 247, temos também uma denúncia muito grave que diz o seguinte: o Bolsonaro ele grava propaganda de hidroxicloroquina após dizer que foi infectado. O Jair Bolsonaro ele decidiu colocar a vida dos brasileiros em risco ao gravar um vídeo e que toma a hidroxicloroquina, um remédio de eficácia não comprovada contra coronavírus, uma doença que ele diz ter contraído. Estou tomando aqui a 3ª dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo bem, com toda a certeza está dando certo, disse Bolsonaro. Logo em seguida, ele reconheceu que a substância não tem eficácia comprovada. Sabemos que não tem nem tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa que está dando certo. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Olha só. Aí se faz a pergunta claramente: dá para confiar numa pessoa dessa? Digo mais,
dá para confiar num presidente deste? Dá para confiar num presidente que vem mentindo o tempo todo, principalmente em relação ao coronavírus, a negação que ele faz contra, inclusive, o isolamento, as políticas de isolamento, da quarentena, e agora, inclusive, soltou uma medida, inclusive agora, que não obriga as pessoas a usar a máscara, inclusive em locais fechados. E aí nós temos um presidente que ele diz imediatamente que está com coronavírus, ao mesmo tempo que ele já faz um vídeo propagando o uso da hidroxicloroquina. Diante dessa situação, deste absurdo, há de se perguntar, inclusive, até que ponto as autoridades do país vai aceitar tanto absurdo dessa natureza. Até que ponto a sociedade brasileira ela vai suportar tanto absurdo? Porque neste caso aqui o Bolsonaro claramente está cometendo mais um crime. Ele está incentivando a população a tomar um medicamento que não tem efeito nenhum, eficácia nenhuma, pelo menos comprovado cientificamente que não tem eficácia contra o coronavírus. Até agora não se mostrou que de fato esse medicamento serve. Então é uma coisa muito triste, para não dizer outras coisas, porque você tem um presidente da República que faz todo tipo de absurdo, que comete todo tipo de crime e, infelizmente, as coisas ficam do jeito que estão. Então, chegamos a uma situação que as próprias autoridades, as instituições brasileiras, mesmo estando trabalhando para conter algum excesso do Bolsonaro, mas, na verdade, o que fica evidente é que as instituições, determinadas autoridades passam pano para o Jair Bolsonaro. É como se diz assim, é um sujeito que ele pode fazer tudo, dizer o que quiser, fazer o que quiser, que não acontece nada. Ou seja, ele está colocando a sociedade em risco, mas e daí? Como ele já disse, né? E daí? Essa é a situação em que nos encontramos hoje. Continue com nossas mídias, acesse o nosso blog blogdoprofessornunes.wordpress.com. Até mais.